Graça e paz, queridos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria estar compartilhando algo com um pouquinho de tristeza e pesar no coração de uma pessoa que se diz pastor Silas Malafaia, e faz um vídeo com tantas agressões às pessoas reformadas, às pessoas calvinistas, aos homens de Deus que Deus tem levantado diante de tantos momentos difíceis. Foram esses homens que Deus levantou na história. E ele vem e chama essas pessoas de raça, essa gente que vocês ficam valorizando. Que tristeza! Que tristeza deles falarem desses homens que são reformados dessa forma. E a primeira coisa que eu queria dizer é que ele fala sem conhecimento histórico. Porque quando você vê Calvino citando algo sobre uma vez salvo, salvo para sempre, aí vem o Silas e coloca de uma forma toda errônea. Não foi assim não, Silas, que João Calvino quis dizer que os presbiterianos deveriam, os reformados, né, que estão dentro das batistas, das metodistas, das presbiterianas, e até muitas igrejas pentecostais têm muitas pessoas reformadas, que essas pessoas iriam cruzar os braços e não iriam evangelizar. Isso está equivocado. Porque uma das frases mais lindas, que quem disse foi João Calvino. E eu quero ler nesta hora para você, meu amigo, para você que talvez não tenha esse conhecimento. João Calvino disse uma certa vez: o Deus que evangeliza nos faz evangelizar. Somos seus cooperadores. E ele permite que participemos da honra de constituir o governo de seu próprio filho em todo o mundo. Foi João Calvino que disse isso, que o Deus que evangeliza nos faz evangelizar. Queridos, às vezes nós falamos de coisas que nós não temos um entendimento vasto. Aí acaba falando besteira, desagradando o coração de Deus. E eu queria falar de uma pessoa que eu admiro, uma das primeiras pessoas que eu admiro dentro dessa área reformada, que é o reverendo Ashbel Green Simonton. Grave esse nome, Ashbel Green Simonton. Este homem era um homem reformado. E Deus trouxe ele para o Brasil. Eu vou dizer aqui algo para você. Ele nasceu nos Estados Unidos da América, na cidade de West Hanover, estado da Pensilvânia. Faleceu de febre amarela em São Paulo em 1867. Ou seja, partiu para o Senhor com 34 anos de idade. Novo, né? Talvez você diz assim: pastora, como o reverendo Ashbel Green Simonton morreu novo, com 34 anos de idade. Queridos, mas se nós tivéssemos feito 1/3 do que esse homem da presbiteriana fez, nós estaríamos muito bem na fita. Eu vou só ler algumas coisas que este homem fez. Porque o Silas, ao dizer que estava refutando os calvinistas, os reformados, ele disse que os reformados não fazem obras sociais, não evangelizam porque uma vez salvo, salvo para sempre. Que os reformados não vão em direção aos menos favorecidos, porque eles andam de carro importado, etc, etc.
Queridos, quem tem jatinho é o Silas. Muitos pastores da presbiteriana andam de van e andam de ônibus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você que segue essa pessoa e tem direito, mas a mim ele não representa, porque ele fica gritando demais e para você demonstrar o seu conhecimento, você não precisa ficar gritando. Você tem que ter o domínio próprio. E aqui eu vou citar algumas coisas que Simonton fez antes de partir, com 34 anos de idade. Em menos de 15 anos, esse homem fez tudo isso. Criou o primeiro curso de alfabetização para adultos, com o fim de popularizar a Bíblia. Esse era o objetivo maior, em 1860. Instalou, com o auxílio de Blackford, na Rua de São Pedro, os primórdios da livraria evangélica. Ambos foram comportores e vendedores de livros evangélicos. Organizou a primeira igreja presbiteriana do Brasil, a Rua Nova do Ouvidor, auxiliado por Schneider. Lançou a imprensa evangélica em 1864, auxiliado por um grupo de teólogos, escritores e jornalistas, equipando o órgão pioneiro do evangelismo pátrio em nossa língua, de todos os atributos próprios de um grande arauto. Tomou parte da fundação da primeira igreja filha, a Igreja de São Paulo, da qual Blackford foi o primeiro pastor. Em cerimônia realizada na cidade de São Paulo, instalou o primeiro alto concílio presbiteriano, o Presbitério do Rio de Janeiro, em 1865, subordinando ao sínodo a que pertencia, Baltimore, e integrando-o com os dois colegas já citados. Ordenou o primeiro-ministro evangélico brasileiro, José Manuel da Conceição, ex-padre, na segunda sessão do concílio, recém-criado em dezembro, no dia 17, estabelecendo, nessa mesma época, 1860, estabelecendo fóruns de legítima nacionalidade ao novo concílio. Deu início à abertura de pontos de prédica em lugares diferentes da cidade, Mangue e Santa Teresa. Fez publicar o livro de hinos próprio, Os Cânticos Sagrados, de autoria do poeta Santos Neves, alguns conhecidos. Dada a carência periódica dos salmos e hinos, publicados ora na Inglaterra, ora em Portugal, aqui e nos Estados Unidos. Continha hinos de uma poetisa evangélica e do ex-padre Manuel da Conceição. Fundou simultaneamente a primeira escola mista de ensino primário no Brasil. Que coisa tremenda, né? Chamada mais tarde Escola Americana. E o primeiro seminário teológico da América Latina, que depois de funcionar em diversos locais, acabou sediado em Campinas, perdurando ambas as instituições nos dias de hoje. A primeira transformada numa universidade. Olha que coisa profunda! Numa universidade. E o segundo na mais famosa faculdade evangélica de teologia do hemisfério, a de Campinas. Que coisa tremenda, né? Que este homem produziu. Reabriu em moldes mais amplos, em 1867, a escola dominical que iniciara em casa de amigos em janeiro de 1860, com crianças de fala inglesa, e fundara definitivamente em 1861, quando os participantes foram instituídos em português, ou seja, instruídos em português, na preparação para os fundamentos da igreja. Então, queridos, às vezes nós ficamos falando daquilo que nós não temos conhecimento e com isso falamos besteira. Infelizmente, foi triste ouvir
ele chamar esses homens de Deus de raça, essa gente, como se fosse uma gentinha qualquer. A primeira coisa que nós temos que ter é temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, diz a palavra do Senhor. E usou o texto sem nenhuma profundidade teológica, tanto que até se enrolou em algumas coisas e até no português se enrolou. Sem ética alguma aos pastores reformados. Que triste, porque é como se estivesse degladiando com os próprios companheiros de ministérios. Que falta de ética. Segundo, só para ele morder a língua, antes de falar desses homens de Deus, eu vou citar um pouquinho de uma lista aqui de mais ou menos uns 18 homens de Deus que são a favor da reforma e são calvinistas. George Whitefield. Talvez você já tenha ouvido de George Whitefield. Pai da pregação ao ar livre aos pobres. E ele fala que essa raça de gente não se preocupa com esse tipo de pessoa, de classe. Que tristeza. Ele deveria ler um pouco mais. Então, George Whitefield é pai da pregação ao ar livre aos pobres, que inclusive John Wesley, que muitos conhecem, se espelhou. Sabe o que é isso? Isso é muito sério, né? Se espelhou. E este homem, George Whitefield, era calvinista. William Carey, que em outros países é Guilherme Carey, pai das missões. Sério? Que coisa profunda! Pai das missões. Ele também era calvinista. Jonathan Edwards, o qual tem uma grande admiração por conta da sua linda história em missões. Jonathan Edwards, pai do avivamento americano. Ele também era calvinista. Charles Spurgeon, creio que você já ouviu falar sobre Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, criador dos orfanatos para crianças sem pai e mãe na Inglaterra. E ele disse que os reformados não se preocupam com essa classe desfavorecida. Que tristeza, né? Ouvir de uma pessoa que se gaba de ter tanto conhecimento e falar uma besteira dessa. Charles Spurgeon também era calvinista, mas se preocupava com crianças sem pai e sem mãe na Inglaterra. John Knox, talvez você também tenha ouvido. Evangelista da Escócia, ou seja, um grande evangelista da Escócia. Também era calvinista. John Bunyan, o qual eu muito me impactei quando eu li o livro O Peregrino e vi o filme O Peregrino, que teve muitas conversões através deste livro, porque se tornou um best-seller, né? No mundo. Que coisa tremenda, querido, no mundo. O livro Peregrino de John Bunyan. E ele foi o maior escritor cristão de língua inglesa e que escreveu um dos livros mais lidos no mundo, o qual eu acabei de citar. Ele também era calvinista. David Brainerd, grande evangelista entre os índios. Que coisa! Índios também estão nessa classe, né? De pessoas que às vezes não são vistas com bons olhos, com amor, com carinho, com afeição. E David Brainerd foi um grande evangelista entre os índios e também era calvinista. Hudson Taylor, grande homem de Deus, considerado o maior evangelista na China, era também calvinista. Paul Washer, da nossa atualidade, Paul Washer, atualíssimo. Muitas pessoas, muitos jovens,
adolescentes, adultos de várias esferas, né? Ou seja, várias faixas etárias, curtem as pregações deste homem de Deus, as suas frases profundas e tão adequada à realidade bíblica, né? Paul Washer, evangelista e implantador de igrejas no Peru. Ele não implanta igrejas em países riquíssimos, não. Paul Washer, ele é um grande evangelista e implantador de igrejas no Peru e um dos maiores pregadores da atualidade. Eu quero dizer para você que ele também é calvinista. John Newton, abolicionista e compositor do hino Amazing Grace. Quem não já ouviu Amazing Grace? Significa excelsa graça. Eu já chorei ouvindo esse hino. Amazing Grace. Então, quer dizer, quem não já ouviu esse hino e não se emocionou, não se impactou com a letra desse hino de John Newton? Ele também era calvinista. John MacArthur, que é da nossa atualidade, muito, já tem até uma Bíblia compilada no rodapé por ele, etc. Ou seja, com seus escritos, né? E explicações no rodapé. E John MacArthur, maior voz nos Estados Unidos da América contra a ideologia de gênero. Sabe o que é isso? E contra o aborto. Ele é considerado a maior voz na atualidade nos Estados Unidos da América contra a ideologia de gênero e contra o aborto. O cara é corajoso, né? E ele vem dizer, num determinado momento dos vídeos, que os reformados, os calvinistas, não têm coragem para dar a cara a tapa. Que vergonha de colocação, que infelicidade de um homem que se diz pastor. E eu quero dizer que John MacArthur também é calvinista. Russell Shedd, quem não conheceu Russell Shedd, grande homem de Deus, nos seus escritos e numa Bíblia que ele também explicava no rodapé de uma forma tão intensa e profunda e causava um entendimento maior naquele que lia. Eu tenho essa Bíblia, eu creio que muitos de vocês também. Russell Shedd, um dos teólogos mais importantes da atualidade. E para você saber uma coisa, talvez você não saiba, ele era latino, porém um grande coração brasileiro, né? Mas ele era latino. E eu quero dizer que Russell Shedd também era calvinista. Sarah Ponton Calley, uma mulher escocesa, professora, missionária, poetisa, pianista, pintora e poliglota. Era uma potência na área do ensino cristão. Ela também era reformada. Fundadora da Igreja Evangélica Fluminense no Brasil, que mais tarde se constituiu a Igreja Evangélica Congregacional. E eu quero dizer que a Sarah Ponton Calley também era calvinista. Paulo Júnior, que todos conhecem, também é calvinista. John Stott, que escreveu aquele belíssimo livro Crer Também é Pensar, que até hoje não sai da minha mente, porque eu tive que fazer uma resenha desse livro em 1991, no seminário teológico que eu estudava, no seminário Betel em 91, e eu tive que fazer uma resenha desse livro Crer Também é Pensar, de John Stott, um grande homem de Deus, e ele também era calvinista. João Calvino disse, né, o Deus que evangeliza nos faz evangelizar. Eu já citei no início, né? Somos seus cooperadores e ele permite que participemos da honra de constituir o seu governo do seu próprio filho em todo o mundo. Esse era João Calvino.
Então, essa balela mal explicada de uma vez salvo, salvo para sempre, não significava que tinha uma outra profundidade bíblica. Não significa essa que o Silas está falando, que os reformados cruzam os braços e não evangelizam. Engano e mentira do diabo, né, irmãos? Augusto Nicodemos, convidado até por igrejas pentecostais para pregar, porque é um homem de vasto conhecimento bíblico e você sente Deus nele. Também é calvinista, também é reformado. Hernandes Dias Lopes, quem não conhece esse grande homem de Deus? Eu tive o prazer, eu e o pastor Alexandre, de morarmos ali em Vitória, no Espírito Santo, perto de Hernandes Dias Lopes, o qual tivemos prazer de um dia ouvir este homem o dia inteiro, de 9 da manhã até quase 6 da tarde, até quase às 18 horas, sobre missões. E olha que eu gosto muito de Ronaldo Lidório, muito, muito. Mas o dia que eu ouvir Hernandes Dias Lopes ministrando o dia inteiro sobre missões, eu e meu marido chorávamos. A igreja ficou impactada, chorávamos. E foi numa igreja bastante reformada. E nós chorávamos na presença de Deus, de tamanha profundidade bíblica que este homem passou para nós sobre missões. Hernandes Dias Lopes, um dos maiores conferencistas da atualidade. Ele também era calvinista. Eu quero dizer uma coisa para você, tem tantos outros homens de Deus que aderem à posição da reforma, que aderem à posição calvinista. E a profundidade é muito maior. Não é como o Silas coloca de uma forma tão infeliz e desqualificada. E eu quero dizer para você que Jesus tenha misericórdia do pastor Silas, que Jesus tenha misericórdia dele, que ele se arrependa da forma que ele falou desses homens de Deus neste vídeo tão infeliz de dias atrás, chamando esses homens de Deus dessa raça, essa gente que vocês ficam valorizando. Eu quero te dizer uma coisa, a gente só valoriza aquilo que é bom, aquilo que nos edifica. E esses homens de Deus deixaram história, têm deixado história, e muitos escreveram a história. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos a cada dia honrar as pessoas, independente que você não concorde com a posição dela, que às vezes até quebra alguns princípios de Deus. Cada um dará conta de si a Deus, mas sempre respeite o outro, porque essa é a forma que com certeza Jesus agiria. Uma coisa é repreender no amor e na autoridade do Senhor. Outra coisa é de desrespeitar o outro, que é a imagem e semelhança de Deus. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus.